Boa noite. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Boa noite, boa noite. Comigo, até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Você que está chegando, convida os amigos para a gente descobrir assuntos bons. No quinto faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. Boa noite, Marcelo. Prazer ter você aqui. Oh, prazer ter você aqui. Eu tô vendo aqui do lado que não consigo enxergar aí. No sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, vai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo. Se for arrependimento. Vamos lá, gente. Vamos chegando. Vamos chegando, pessoal. Ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso. Esse assunto tão maravilhoso que eu me encanto, fico muito feliz em falar sobre esse assunto, que é sobre a gestação. E se você que está aqui chegando já tem alguma dúvida, já tem alguma dificuldade, já tem algum problema que queira compartilhar, queira falar aí, fazer algum tipo de comentário, a gente já vai ajudar bastante, porque a gente troca assunto, né? Na live aqui, a gente vai conversando. Boa noite, Fátima. Prazer ter você aqui, colega. Deixa eu só abaixar isso aqui, porque... Pronto. Gente, às vezes eu vou dar uma afastadinha aqui, mas é para eu poder escrever aqui no computador, porque eu não enxergo aqui. Aqui fica muito difícil para mim enxergar os comentários. Aí às vezes o pessoal pergunta, faz algum comentário e eu perco, né? Vamos compartilhar com os amigos. Vamos compartilhar também. Sabe aquela pessoa que você sempre quis cuidar? Aquela pessoa que você quer ajudar de qualquer forma, que você fala assim, gente, vai lá que de repente deve ter alguma dica boa, né? Então você compartilha com essa pessoa. Compartilha com aquela pessoa teimosa que você conhece, que não quer saber de nada, que pra ela tá tudo bem, mas a gente fica incomodado porque a gente fala assim, aquela pessoa realmente precisa de saber desse conteúdo, aquela pessoa realmente ela precisa de conhecer, ela precisa de ser curada, ela precisa ser tratada, ela precisa de saber aceitar que ela precisa de algum tipo de tratamento. Compartilha com essa pessoa também, porque a gente compartilhando esse conteúdo, a gente ajuda o outro e ajuda nós mesmos, né? Porque a gente alivia o nosso coração. É um conteúdo muito grande e eu tenho preparado, quis muito preparar esse conteúdo para compartilhar com vocês. Até estou um pouco afastada das lives, mas é porque eu estou realmente sem tempo, né? Tô tendo atendimento direto, então eu quase não tenho tempo para estar aqui nas lives, mas eu fico morrendo de saudade, porque adoro tagarelar com vocês. Adoro conversar com todo mundo aqui. Para mim é sempre um prazer, adoro. Gosto demais. Hoje mesmo eu estava pensando assim, gente, todo mundo, acho que muitas pessoas quando são pequenas têm vontade de ser artista, a gente fica vendo aqueles artistas lindos na TV, naqueles filmes de cinema, aquelas coisas tudo e fala, ai, que vontade de estar ali, que vontade de estar ali. E a gente teve essa oportunidade, né? Agora, quando infelizmente, veio essa pandemia, né? Mas por uma outra parte, quantas pessoas se despertaram? Quantas pessoas se descobriram que tinham talentos grandiosos, pessoas que estavam escondidas e que de repente, apareceram aí, surgiram aí do nada, mas que estavam guardadas e hoje elas
expõem o que elas têm, é a pessoa que é comediante, é a pessoa que tem algo, que tem poesias para falar, que tem conta histórias. Gente, como despertou, como eu fico vendo tanto de conteúdo na internet de pessoas que se despertaram com essa, infelizmente, com essa pandemia, que foi muito triste, por um lado, mas por outro lado, quantas pessoas apareceram, quantas pessoas a gente conheceu, né, nessa pandemia, que a gente nem sabia que existia, pessoas iam, às vezes, de um lugar próximo, às vezes até um vizinho da gente, a gente não sabia que tinha um grande talento e de repente está aqui nas redes aparecendo e mostrando a sua cara com um monte de coisa boa que tem. Claro que a gente pode selecionar isso, né? E eu quero que você que está aqui, coloca daí para onde que você é, se você é de Brasília, se você é de qualquer lugar que você é, de Portugal, que você é da Irlanda, da onde que você é. Coloca para mim aqui, isso é muito importante você colocar da onde você é, porque eu fico muito feliz de saber que você está aqui, se dispondo do seu tempo para estar aqui do meu lado, para a gente saber sobre esse conteúdo. Sem mais delongas, hoje o meu conteúdo que eu trouxe foi falar sobre como que a gente vive, como que foi a nossa fase gestacional, como a gente vive hoje. Para entender melhor, algumas coisas que eu vivo hoje, gente, praticamente eu vou falar para vocês, quase tudo, sabe? Sabe essas dores que a gente não sabe de onde que vem, essas dores da alma, sabe? Às vezes as depressões, as nossas tristezas, o nosso medo de abandono, a nossa insegurança, as nossas fobias, às vezes até um simples medo de andar de carro, de aprender a dirigir, às vezes o medo de entrar no elevador, o medo de estar só no escuro, o medo de dormir, uma insônia que você não sabe o que aconteceu. Lisana, mas isso aconteceu quando eu estava adulta. Não tem nada a ver com isso lá atrás. Às vezes, uma dificuldade que você tem no relacionamento, né? Não, mas eu vivi tantos anos casada, eu vivi super bem. Não, eu vivi muitos anos casada, vivi uma vida que foi muito difícil, foi um casamento muito árduo, muito difícil, foi tolerando, foi empurrando com a barriga e tantos outros sintomas que a gente apresenta durante a nossa vida que a gente nem sabe. Dificuldade de falar às vezes do público, né? Dificuldade de falar, de se expressar, às vezes uma simples uma dificuldade de engravidar também, né? Poxa, mas o que você está falando? Uma dificuldade de engravidar, uma dificuldade de ser mãe, uma dificuldade de exercer a sua profissão. Eu estou numa profissão que eu não estou muito satisfeita. Tudo isso está ligado à nossa fase gestacional e também à nossa primeira infância, ali até os 3 anos de idade. Muitas coisas que são ligadas à nossa fase, nossa alimentação, nosso comer muito ou comer pouco, está ligado muito à nossa fase de amamentação. Como foi a nossa amamentação, né? Lisana, mas eu não lembro, minha mãe não está aqui, eu não lembro. Eu sei que minha mãe me deu mamar até 3 anos de idade. Como que foi esse amamentar? Né? Hoje a gente fica vendo quantas crianças, hoje que virou moda agora, quantas crianças agora que estão nascendo agora com como é que fala? Alergia à lactose, né? Elas estão, meu filho tem alergia à lactose, meu filho tem alergia, sensibilidade ao glúten, tem sensibilidade a tal coisa. Como que foi a fase gestacional dessa criança? Como que foi? Não, mas eu dei mamar muito para essa criança, deu mamar? Será que realmente deu? A amamentação, vou falar para vocês, a amamentação é uma fase, é um momento sagrado. Pelo menos para mim é sagrado. Pelo menos para mim foi muito sagrado. Porque é uma hora que a mãe se conecta com a criança. É a hora que eu passo todas as informações, tudo que eu tenho em mim naquele momento, tudo que eu estou pensando naquele momento, gera uma emoção dentro de mim. E eu estou passando ali
direto para a criança na hora de amamentar. E ela está tomando tudo aquilo. Então, se naquela hora eu estou pensando, o seu pai até agora não chegou, seu pai hoje vai demorar a chegar, hoje ele saiu para tal lugar, minha mãe está longe, fulano, sabe? Ficar pensando, tendo pensamentos longe, pensamentos que vão gerar emoções, e essas emoções vão ficar registradas. É isso que eu quero falar. E esses registros é que são os bambambam, os chatinhos, que em uma fase da nossa vida, eles vão ser acionados por algum gatilho. Então, se lá na hora que você foi amamentado, sua mãe amamentou, e se você estiver escutando isso, você vai mandar para suas amigas que estão amamentando, manda para elas correndo, para elas escutarem o que eu vou falar agora. Se você está lá naquele momento, dando mamar, como hoje o que mais acontece, e tô ali mexendo no celular, vendo notícia lá da guerra não sei da onde, tô vendo lá um negócio eleitoral, tô vendo lá, tô alimentando meus olhos com aquelas coisas ruins, como que essa criança está recebendo essa amamentação? Então, essa amamentação, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a regurgitar. Ela vai ter problema, porque ela não vai querer engolir aquilo, mas a mãe forçosamente pensa e passa para a criança aquilo. Então ela vai ter que beber aquele leite cheio de coisa ruim, cheio de pensamentos ruins. A mãe está pensando lá em outras coisas. Então a hora de amamentar é uma hora sagrada, é uma hora de conexão entre a mãe e a criança. E essa hora é que vai interferir na minha vida, na minha parte de alimentação. A minha sensibilidade com isso, a minha sensibilidade com aquilo, o que eu consigo ingerir ou não, ou se eu vou comer demais ou se eu vou comer menos. Aí está ligada a bulimia, a anorexia, né? a compulsão por alimentos. Então aí está ligado mais outras coisas como obesidade e outras coisas mais. Então só falando um pouquinho sobre essa parte da amamentação. Mas lá na fase gestacional, vocês aí lembram de alguma coisa quando vocês estavam na barriguinha de mamãe? Não. Mas provavelmente a mãe de vocês, ou a tia, o pai, falou pra vocês alguma coisa. Lá na minha gravidez, quando eu estava grávida de você, aconteceu isso. Eu desejei comer uva, eu desejei comer cacau, eu desejei comer manga, eu desejei um perfume, cheirar um perfume que era gostoso. Então, quantos desejos a mãe tem? Eu desejei tomar suco de caju, suco de maçã e tal. São desejos da criança ali, que a criança pede, mãe, eu quero esse suco, eu quero essa fruta. São as necessidades que nós temos naquele momento. Então, a nossa fase gestacional, hoje, o que você acontece? A sensação de abandono. Então, vamos conversar lá do iniciozinho. Lá na nossa fase inicial. Vocês sabiam que quando a gente vai engravidar, a gente engravida 9 meses antes. A gente é preparado 9 meses antes de gestar. Mas eu nem sabia que ia casar, nem sabia que ia muito menos engravidar. Há 9 meses nosso corpo está sendo preparado. E nós precisamos de estar preparando o nosso corpo para quando formos gestar. E não é só nós mulheres não, tá? O homem também, porque ele é o pai. E ele é o pai que você escolheu para ser o pai do seu filho. E ele vai escolher você para ser a mãe do filho dele, por mais que às vezes não queira ou queira. Então a gente precisa de ter essa conexão. Quantas vezes a gente vê as mulheres às vezes têm dificuldade, dizem, vai lá, eu quero engravidar, mas meu marido não quis. O que é que pode gerar na criança isso? Às vezes só a mãe quer engravidar, mas o pai ainda não quer ser pai, o marido ainda não quer ser pai, ou o namorado, não sei. O que isso pode gerar? Eu vou falar mais do que a gente vê no todo, nos estudos, e o que a gente vê mais nos atendimentos. Uma dificuldade, às vezes, de seguir a vida. Às vezes eu estou travada, às vezes eu estou ali me procrastinando o tempo todo. Eu faço um projeto, não consigo concluir, eu não consigo seguir. Entro numa faculdade e não consigo terminar essa faculdade. Eu começo uma coisa e não consigo concluir. Por mais simples que seja, tudo para naquele momento. Eu começo, mas não consigo prosseguir. Porque o que acontece? Será que meu pai queria? E a criança, quando a mulher, a mãe, guarda isso para si,
ela transmite isso para a criança, ela ressoa isso para a criança. Poxa, ele não quer ser pai. Ah, seu pai não quer ser pai. Quantas mulheres, nós, eu vou falar nós, porque eu também fiz isso, faz dos filhos, quando a gente está grávida, o psicólogo da gente. A gente desabafa para o filho o tempo todo. Ah, ainda olha para a barriga e ainda põe a mão. Ah, seu pai fez isso comigo. Seu pai fez aquilo comigo. Seu pai não quer me dar isso. Seu pai não quer me dar... Gente, já começa o problema daí. A criança vai falar assim, gente, meu pai não me aceita. Eu sou um estorvo na vida da minha mãe. Porque minha mãe só reclama comigo o tempo todo. E a gente, nós, tá? Eu e você que está aí do outro lado, fazemos isso. A gente registra isso. Como que eu faço? Qual o significado que eu dou para isso na minha vida? Sabe? Isso vai se tornar traumas, vai se tornar feridas, vai se tornar esse caroço, sabe? Que fica atrapalhando a gente seguir na vida, a gente fazer as nossas coisas. Então, quanto isso que é importante? Eu atendi o caso uma vez que o pai, eu não sei se eu já falei isso aqui em alguma live, que o casal, eles tinham, ela queria muito ser mãe. E um dia, claro, ela engravidou, e esse rapaz, o que ele trouxe, o que a gente viu no movimento do atendimento dele, do renascimento que eu fiz, é que o pai dele não queria ser pai. Eles tinham relação e tinham coito interrompido. Então ele sempre era, e aí uma horinha ali, escapou, entrou e ela engravidou. Então no movimento da técnica do renascimento que eu faço, a gente traz essas memórias, a gente aciona essas memórias lá da minha fase pré-concepção, da minha fase concepção, da gestação, parto. E às vezes a gente vai até 3 anos de idade. E às vezes a gente vai até mais. Então depende como que o cliente ali naquele momento ele vai se expressar. Como que ele vai colocar essas memórias dele. Como que elas vão ser acionadas. No momento do atendimento, essas memórias elas são ressignificadas, tá? Então muitas vezes a criança ali que nasce de uma cesárea, uma criança que tem uma necessidade de fazer uma cesárea, uma criança que tem um parto de fórceps, uma criança que nasceu prematuramente, que ela precisou de pai incubadora, tá? Tudo isso, né, nesse movimento, a gente trabalha com a técnica do renascimento, que é ressignificar a minha fase de pré-concepção até a fase do parto. Então, as minhas feridas. Então, nesse caso, esse jovem, esse rapaz, ele trouxe para mim isso. Meu pai não me queria. Né? Só a minha mãe me querer, não basta só a mãe querer, né? No relacionamento, para a gente poder gestar, os dois gestam. Até eu coloquei lá no pôster, os dois ficam grávidos, né? A mãe carrega, claro, mas os dois ficam grávidos. Então, o que as memórias que eu registrei durante a gestação, durante a minha gestação, quando minha mãe estava lá grávida de mim? Então, tudo, gente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, isso fica registrado nessa criança, lá na minha barriguinha da mamãe. E aí, no decorrer da minha vida, algum momento da minha vida, eu vou ter os gatilhos. Sabe aquele momento que, lá quando eu vou para a escola a primeira vez, que eu choro, que eu grito? Quem que foi para a escola aqui a primeira vez e chorou pra caramba, a mãe teve que voltar, a professora ligou e falou, não, tem que voltar aqui porque fulano tá chorando demais, tá morrendo de saudade. Eu fui uma que subi no portão da escola, gritava pelo nome da minha mãe loucamente. Então eu queria demais ver minha mãe, eu queria que minha mãe voltasse. Então naquele momento foi acionado um gatilho meu da minha fase gestacional. E esses gatilhos? Aí a sensação, o movimento interrompido por minha mãe, o medo de perder a mãe, o medo de ser abandonada. E isso eu levo para minha vida adulta. Aí eu vou procurar o quê? Relacionamentos que eu vou me tornar uma pessoa codependente desse relacionamento. Se o namorado foi embora, o marido foi embora, eu vou sofrer demais porque eu não vou dar conta de ficar só. Porque é o medo do abandono que eu trago lá atrás. E isso é só um exemplo, porque são vários. Cada caso a gente pode ver, são vários casos.
mas a gente vai falar, sempre vou falar um pouquinho aqui no geral, de alguns casos que eu atendo e alguns casos ligados a mim também. Então essas memórias, a memória do abandono, sabe, aí quando eu ativo essa memória, eu vou lá na fase gestacional, não sei qual período, mais ou menos, que minha mãe pode ter pensado em não me querer mais. Um momento que a mãe pensou, essa criança aqui, o que eu vou fazer? Se essa criança não nascesse era melhor para mim, porque me atrapalha. Se essa criança não tivesse aqui, e a gente está ali dentro da barriga escutando a mamãe tudo. E a gente só está guardando. Lisbela, só tem memórias ruins? Claro que não. Tem memórias maravilhosas e ainda bem que são essas memórias boas que a gente leva também para a vida, que faz a gente viver, que faz a gente lutar, buscar, conhecer, fazer mil coisas. Claro que a gente não precisa só ficar nisso, nas memórias ruins. Aí quando eu estou lá na minha fase adolescente, eu vou acionar lá quando eu vou namorar. Primeiro beijo. E aí eu fico trêmula, a mão sua, tudo, eu fico nervosa. Vai acionar um gatilhozinho, pode acionar um gatilhozinho lá na fase gestacional. Quando a mamãe ali, o papai chegou um dia, deu um beijo na mamãe, ou quando ele não deu um beijo na mamãe, a mamãe cobrou aquele beijo, ele pode acionar um gatilho bom ou um gatilho ruim, depende de como eu vou fazer, como que essa memória vai ser, como que eu vou fazer com essa memória, vai significar na minha vida, como que ela vai ser significativa na minha vida, sabe? Quando eu vou arrumar meu primeiro namorado, quando eu vou ter relação pela primeira vez, tudo isso vai estar ligado lá na minha fase gestacional. E então no decorrer da minha vida, essas memórias, que são essas vivências, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, às vezes quando eu estiver falando de memórias, as vivências, o registro, são tudo a mesma coisa, tá? Então foi o que ela viveu lá na gestação. Então, às vezes, um momento de briga que ela teve com o pai, eu vou registrar lá na barriga dela aquilo também. E aí, quando eu tiver em alguma fase da minha vida que eu brigar com o marido, que eu brigar com o namorado, que eu brigar com um colega na escola, que eu sofrer um bullying, qualquer coisa, eu posso acionar esse gatilho também. E esse gatilho vai me fazer o quê? Vai me fazer me excluir, vai fazer eu me afastar das pessoas, pode fazer eu me afastar, eu ter uma fobia social, pode fazer eu também não conseguir me expressar, né? Então são vários sintomas que a gente apresenta durante a vida. Quando eu estou na minha fase, os gatilhos maiores que eu tenho, quando a mulher é quando eu estou grávida e eu vou passar tudo que eu passei na minha gravidez, exatamente como minha mãe passou quando estava grávida de mim. Então, do início ao fim, todas essas memórias vão ser ativadas, tanto as boas quanto as ruins. Tanto é que às vezes a gente nasce, a gente fala assim, ela tem um instinto materno. É porque ela trouxe da mãe o instinto materno. E muitas pessoas também trazem lá que não tem o instinto materno. Tem mulheres que gostam de ser mãe, de parir, mas não sabe ser mãe, não tem o dom e tá tudo certo, cada um é cada um. Então, quando eu vivencio na fase gestacional minha, vou falar para vocês, quando eu estava gestante da minha filha, da Jamile, eu ativei N memórias de quando minha mãe estava grávida de mim, várias memórias, até um simples momento de um carro que quebrou, um simples quase acidente de carro. Minha mãe teve um acidente de carro quando estava grávida de mim. E esses dias eu fazendo em mim a própria memória, acionando essa própria memória, veio acionada essa memória minha no movimento, eu no meu próprio atendimento, veio acionada essa memória. E naquele momento eu fiz uma ressignificação, porque eu quase bati o carro. E eu dirijo tem muitos anos já, muitos anos. E eu quase bati o carro. E naquele momento eu entrei em estado de choque. Eu parei na rua, comecei a chorar, me assustei, entrei num estado de nervo, assim,
eu fiquei paralisada, na verdade. Então parei, chorei e tudo. E naquele momento veio o gatilho de quando minha mãe estava grávida de mim e ela ela bateu o carro, na verdade. Então ali não veio só a memória do que aconteceu do acidente da minha mãe. Ali vieram várias coisas. Ali foram gerados vários traumas em mim. Vários traumas. Medos. Porque medo não é só, você não só tem medo disso ou daquilo. A gente tem vários tipos de medos. A gente tem vários tipos de inseguranças. Não é só uma coisa. Nós temos várias coisas. Então, naquele momento foi acionado esse gatilho. Então, eu fiz uma ressignificação. Passei o dia inteiro muito ruim, muito chateada, chorei demais, extremamente emotiva. No outro dia, que eu fui fazer a minha respiração, fui fazer a minha reconexão, que eu fui aliviar daquilo. Porque o que eu poderia fazer? Não tinha jeito de voltar lá atrás e querer fazer nada, mas eu posso ressignificar. E quando eu falo em ressignificar, é uma ressignificação que eu faço de mim mesma. O que eu quero para minha vida, né? Ficar presa nisso? Ah, porque minha mãe quase bateu o carro, minha mãe foi irresponsável. Se eu já entrar nesse julgamento, eu já paro a minha vida ali. Eu já travo tudo. E uma das coisas que mais trava a vida da gente é os nossos julgamentos que a gente tem com os nossos pais. O julgar o pai por isso, julgar a mãe por aquilo. Então, tudo isso afeta a vida da gente. Então, se você que está aí, lembra de alguma coisa que sua mãe vivenciou na gestação, que sua mãe já comentou com você, e você acha que isso pode ter afetado em você alguma coisa, coloca aqui porque eu quero ver se eu posso te ajudar até comentar com você alguma coisa sobre isso. Então, o que a gente faz com o que a gente vivencia lá atrás? Então, o que eu quero trazer também para vocês hoje aqui? Como que isso vai afetar na minha vida? Na minha vida profissional, muitas vezes, até na minha escolha da profissão está ligada a alguma memória. Ah, Lisbela, mas essa memória foi ruim? Não, foi uma memória boa que você guardou. E de repente pode ter sido uma memória ruim também, por que não? Quantas pessoas estão nas profissões erradas, escolhendo profissões que elas não se encontram, não são felizes, não são realizadas? E isso pode estar ligado lá na fase gestacional, tá? Às vezes o sonho o sonho dos nossos pais, que às vezes eles não conseguiram realizar, transfere pra gente. Ah, e aquilo ali vai passando de geração para geração. Então, a gente às vezes está numa profissão que eu não quero estar. Eu estou numa profissão que meu pai quis ou que minha mãe quis, mas porque às vezes estava ligado em algum momento lá atrás. Sabe aqueles momentos quando a criança, você está aí com seus filhos, se você tem filho pequeno ou não tem, eu tenho um sobrinho, e essa criança é extremamente reprimida, tipo está conversando ali na mesa, todo mundo está fazendo uma refeição ali, a criança às vezes quer falar, e todo mundo faz o quê? Cala a boca, menino. Não fala nada aqui não. Você fala demais. Isso aqui é assunto de adulto. Isso aqui não tem que assunto, você não tem que estar se metendo. Aí você faz uma coisa, você trata uma criança desse jeito. Essa criança pode desenvolver uma gagueira. Essa criança pode ter dificuldade na escola. Pode ter aquela dificuldade de na hora de fazer a prova dar um branco. É uma criança que pode calar-se para tudo. É aquela que fala sim para tudo na vida. É aquela criança que ela não se expressa, porque ela não foi permitida falar. Por quê? Mas por que, Lisbela, que isso pode acontecer? Sabe por quê? Porque a mãe, nós trazemos essa crença que a nossa mãe é o nosso Deus aqui. É Deus. E depois desse contato maior que nós temos com a nossa mãe, quem é depois que vem da mãe? É o pai. Então, se eu pego minha mãe ou meu pai, a família que me ama, a família que me acolheu, a família que me gestou, faz isso comigo, por que lá fora as pessoas não vão poder fazer isso comigo? Então, eu acabo permitindo que as pessoas me humilhem, me excluam. O meu colega lá na escola, eu vou se permitir que ele faça bullying comigo, eu vou me calar. Porque quando eu era pequenininha, minha mãe mandou eu calar a boca. Mas não é porque a gente não tem que mandar o filho calar a boca. É como eu falo. É diferente de você chegar, menina, cala a boca.
Filho, espera um momento que a gente está conversando e daqui a pouquinho a mamãe deixa você falar. Então é integrar-se todo naquele momento. É um momento que é um momento da alimentação, às vezes você está ali na refeição e é um momento de integração da família, é um momento de harmonização da família. Então todos podem falar, por que não? Mas eu sei que no corre-corre do dia a dia a gente não quer escutar menino falar, a gente só quer gritar o tempo todo e a gente não deixa inclusive ninguém falar, inclusive nem nós mesmas. A gente não fala, a gente só reclama o tempo todo, né? Que é menino isso, que é marido aquilo, que é fulano, ciclano, beltrano. E não é assim. Então, o que a gente quer trazer, o que eu estou trazendo aqui hoje, é que a gente mudar essa nossa forma de compreensão, inclusive até do amor que a gente fala muito, né? Do amor, do escutar, né? Do acolher, de saber de que o nosso filho, quando a gente está gestando, que ele não é o nosso psicólogo, ele não é nosso médico, ele é só uma criança. E ele precisa de receber esse amor, ele precisa de receber esse carinho, esse acolhimento, esse berço que eu tenho aqui para ele, que eu estou gestando aqui na minha barriga. Ele precisa de compreender que isso é uma cama que eu preparei para ele. Tudo aquilo que meu corpo todo está sendo preparado para receber essa criança. E muitas vezes a gente briga, né, com a mãe, porque você fez isso na gravidez, você fez aquilo, você tentou me matar. Quantas vezes a gente escuta? Gente, qual mulher no mundo que não está gestante e aí, por um momento que seja, não pensa que pode perder aquela criança? Não pensa que por que eu escolhi esse pai? Por que, ai meu Deus, eu vou morrer e essa criança também vai morrer? Quem que vai cuidar dessa criança? Qual a mãe? No momento que a gente está extremamente sensível. E a gente está ali dentro da barriga e a gente registra isso. E aí vem outra coisa. As depressões profundas, as depressões que a gente não sabe de onde que veio. Aí vem as depressões também com impulso de morte. Aquela pessoa que tudo ela procura meios de morrer durante a vida inteira. Ela procura os vícios, ela procura amizades também que pode levar ela a morrer. Ela pode andar num carro sempre em alta velocidade porque ela vai procurar morrer. Por quê que ela está fazendo isso? Porque lá na barriga da mãe, a mãe pensou várias vezes, não foi só uma, que ela deveria morrer. Que ela está atrapalhando a vida dela de alguma forma. Ou que ela pode morrer. Que por que eu engravidei desse homem? Por que aconteceu isso comigo? E essa raiva, ela gera uma emoção, né? E essa emoção, ela vai registrar na criança tudo. E esse registro, quando a gente fala, você já deve ter ouvido falar, são as moléculas de neuropeptídeos, que elas são as moléculas da emoção, que nós temos a vida inteira, a gente tem isso, a gente traz isso. São essas memórias que estão registradas. E o lugar que elas mais estão é no abdômen da gente. Então, no decorrer da vida, essas memórias vão ser acionadas. Então, uma criança que tem o abandono lá atrás, o pensamento da mãe de que não quero gestar, eu não quero essa criança, o seu pai é isso, a sua mãe é aquilo. E olha, não é só da mãe não, é o pai também, tá? É o que o pai pensa também, porque ali dentro, tudo que ele pensa também ressoa ali para a criança, tá? Tudo que ele está vivendo ali dentro com a mãe, ou mesmo que ele esteja lá na casa dele, sejam namorados, e a criança sente, porque ressoa os pensamentos, porque ali dentro tem um DNAzinho lá do pai, lá dentro, então tudo que ele pensa passa para aquela criança. Então essa criança que tem esse impulso de morte, quando eu falo essa criança, é o adulto também, tá? Então esse adulto, quando ele chega lá, que ele tem aqueles pensamentos de morte, pensamentos de suicídio o tempo todo, tem as depressões que os transtornos que a gente às vezes não sabe de onde que pode ter vindo desses pensamentos lá atrás. A mãe compensar em abortar, porque eu não quero mais. Qual a dificuldade? Por que nossa, é mais uma criança. Será que eu vou dar conta? Aí tem. Será que eu vou dar conta de ser mãe?
Será que eu vou dar conta de alimentar, de sustentar essa criança? Será que eu vou dar conta de seguir a vida com essa criança? E essa criança fica lá dentro da barriga da mãe. Não, mãe, eu vou dar conta. Você vai dar conta, mãe. Você vai dar conta. E essa criança, aí ela vai fazer o quê? Vai dar conta, mãe. Ou ela vai querer se auto-abortar. Porque às vezes a rejeição da mãe, quando está grávida, é tão grande, que ela se auto-aborta. Tem crianças que se auto-abortam. Por que elas querem ficar? Se a minha mãe não me quer, quem vai me querer no mundo? E é o que a gente muito traz, né? É o medo, é o abandono, é o medo de não ser amada, é o medo de não pertencer. E a gente faz de tudo para querer ser aceita. Aí a gente fica querendo ser a perfeita. Não, eu faço tudo perfeito. Por quê? Porque eu fui rejeitada, eu achei, tá? Que fui rejeitada lá pela minha mãe. E aí eu tenho que fazer tudo perfeito para poder ser aceita pelo mundo. E eu me sobrecarrego pra caramba. Aí eu carrego tudo. Aí eu carrego família, eu carrego tio, avô, pai, mãe, marido, família de marido, não sei o quê. Carrego empresa, carrego um bando de coisa nas minhas costas. Tudo para me sentir pertencente. Porque eu sou a perfeita, porque eu dou conta de tudo. Mas para quê? Para provar para unicamente quem? Não é para o mundo que você tem que provar. Você quer provar para sua mãe e para o seu pai que valeu a pena você ter, eu estar aqui. Mas não precisa disso. Porque apesar dos nossos pais terem as dificuldades, que nós que somos mães e quem é pai aí ou mãe sabe disso. Apesar todas essas dificuldades que nós passamos, que nós pensamos também, tem uma força maior que rege a todos nós. Tem uma força que comanda a todos nós maior. Que é Deus que permite que a gente está aqui. Então essa força que conduz a todos nós, essa força que permite que a gente fique aqui. Então às vezes, por mais que a mãe pense, por mais que tome qualquer coisa, não vai embora, vai ficar. Porque tem alguma coisa muito importante para se fazer aqui nesse mundo. A gente não pode deixar que isso atrapalhe a nossa vida. Então, a gente vem para a barriga, é gestado, recebe tudo o que a gente precisa de receber, tudo, todos os nutrientes, inclusive as nossas memórias que eu falei, tudo que a mamãe pensa e o papai pensa, e a gente vai fazer o que na vida? De qualquer forma, uma hora ou outra, essas memórias vão ter que ser acionadas de uma forma ou outra. E as boas também são acionadas. Então, quantos sintomas que hoje nós temos que estão muito ligados ali. Mas, Lisbela, o que a gente pode fazer? Né? Então, ali a criança, ela vai, na hora do momento do parto, ela vai ter aquela dificuldade de, você tá ali perto de parir, no meio lá do trabalho de parto, o médico chega lá, pá, uma injeção em você, não, você vai fazer cesárea agora. O que isso pode gerar na criança? No adulto, né? Quando ele... Dificuldade também de seguir. Nossa, eu tava fazendo um negócio ali e na hora que eu tava em cima ali, pra ver, deu errado. Aí eu tava ali tudo certinho ali para fazer uma viagem e não deu certo. E aí eu não quero mais não. Então a gente vem aí as autossabotagens, a nossa procrastinação, de não conseguir fazer nada. Eu não quero, não consigo nada. Eu estudo isso aqui, não dá certo. Esse namorado meu não dá certo. Eu já arrumei um namorado aqui, ele não dá certo. Aquele dali também não dá certo. Tudo tá ligado lá. E eu tô falando aqui 200 mil vezes aqui de sintomas. E eu tô falando como que a gente faz pra gente ressignificar essas histórias. Eu anotei 200 mil coisas aqui, mas eu nunca consigo seguir. Eu sou uma que eu não consigo seguir roteiros assim. E nem quero também entender por quê. Que eu acho bom é assim mesmo. A gente vai falando e vai surgindo os assuntos. Então, o que a gente traz? O que a gente pode trabalhar? Como que a gente pode trabalhar para a gente ressignificar isso? E aí, também, agora que eu lembrei, se eu não falar agora eu esqueço. Aí a gente vem assim, Lisbela, mas a gente tem as doenças que são hereditárias, né? Não, mas eu tenho doenças hereditárias e como é que eu posso fazer? Minha família tem um problema hereditário na família inteira.
a minha mãe tem um problema de saúde, vamos falar assim, problema de hipertensão, um problema de diabetes, e eu vou ter também. Aí, a gente vai ter a doença, gente, esse problema, se a gente quiser. Sabia? Porque hoje a gente já estuda que não existe essas doenças hereditárias como a gente pensa. Sabe por quê? Porque isso é uma memória que a mãe guarda. Quando a mãe está grávida, ela já pensa, eu tenho um problema de diabetes e eu não quero que meu filho tenha. Aí a criança vai fazer o quê? Vai ter a doença. Provavelmente ela vai ter a doença, mas ela pode não ter. Claro que ela pode não ter. Porque ela vai trabalhar essa memória para ela. Ela vai trabalhar a genética dela, ela vai fazer uma desprogramação desse DNA para reprogramar esse DNA dela. Como? Mudando os hábitos alimentares, com atividade física, bons hábitos alimentares, um bom lugar para viver, para trabalhar, um ambiente bom. Ela vai buscando isso, ela não precisa repetir aquele problema da mãe, aquele problema do pai. Meu pai tinha um vício, meu pai bebia, e então eu vou ter também igual meu pai. Não, a gente não precisa. Hoje a epigenética está explicando tudo isso, está mudando, acabando com esse negócio de doença hereditária, tudo essas coisas. Por quê? Porque a gente não precisa estar repetindo isso. E aí a gente fala o quê? A gente vai falar o quê? A gente deixa com eles o que é deles. E eu levo o que é bom para mim seguir minha vida. Eu não preciso ficar repetindo problema de pai e de mãe. Problema da minha família, problemas. Eu não estou falando no sentido de se você antes julgar, você não vai julgar mais. A gente pega esses problemas e deixa lá atrás, com eles, porque eles dão conta de carregar. Eu não preciso de estar carregando isso. Eu não preciso estar carregando esse problema. Então eu vou ressignificar, eu vou me reprogramar para que eu não tenha esses mesmos problemas. Um problema de asma que o meu avô tinha, minha mãe tinha, e aí aí eu tenho, meu filho vai ter. Não, você não precisa carregar isso. Porque aquele DNAzinho lá que você tem, que tinha aquele probleminha, aquela célulazinha que você tinha, que trazia esse probleminha, você não precisa repetir, você não precisa acionar ela não, deixa ela quietinha, que são as memórias. Aí no decorrer da vida você vai acionar, não, porque eu vou ter, porque tá na hora de ter já. Eu tô até agora com 20 e poucos anos eu não tive esse problema, mas eu acho que agora eu vou começar a ter. Pra quê? Aí a gente vai lá pro lado do movimento sistêmico e a gente fala, pra que essa lealdade às doenças do sistema? Você não precisa ser leal. A gente deixa lá os pais, a família da gente lá atrás, carregar o que eles têm que carregar, o que eles quiseram carregar. A gente não precisa carregar. Mas eu quero dividir essa dor com minha mãe. Minha mãe, fulano, na minha família teve problema de, vamos falar, de tumor de ovário. E aí, lá na minha casa, todo mundo teve. Então eu vou ter? Não, eu não preciso de ter, eu posso deixar com elas. Mas aí eu venho com aquele sentimento de não pertencer, e para eu pertencer, eu também adoeço. Mãe, é o seguinte, é muito pesado para a senhora carregar esse peso sozinha, eu vou carregar junto com a senhora. Gente, não precisa. Cada um carrega o que é seu. A gente está aqui para evoluir, para a gente carregar, são as coisas boas, as coisas que fazem a gente crescer, as coisas que fazem a gente viver plenamente bem, para a gente não ter dificuldade no caminhar. Então a gente deixa esses pesos lá atrás. Então se minha mãe teve essas dificuldades na minha fase gestacional ou na sua fase gestacional, a gente deixa isso. E se você hoje o tempo inteiro, 24 horas por dia, nós estamos sendo, sempre a gente tem gatilhos. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ficar preocupada, a gente vai ficar doida, não, porque agora eu vou, o que eu vou fazer com isso agora? Vamos ressignificar, eu não preciso disso. Eu já entendi
isso. Sabe um exercício bom que eu estava ensinando para uma cliente, achei ótimo. Aí eu falei para ela, Lisbela, porque eu às vezes eu fico me pegando fazendo coisas que meu pai fazia, minha mãe fazia, que eu não gosto. Não, mas você não precisa fazer. Sabe o que você faz? Você pega um papelzinho e anota. Se também não quiser anotar, não tem problema não. Coloca uma vasilha, um copo, uma vasilha, e vai pegando aqueles papelzinho, e aí você picota a massa e coloca, isso aqui é do meu pai. Pai, eu não preciso mais disso. Eu já entendi. Olha, muito obrigada, tá? Mas isso aqui eu não preciso mais carregar. Isso é seu. E se você acha que é do seu pai ou da sua mãe, ou se você não quer fazer um para separar para cada um, não tem problema, bota um para os dois. E vai colocando ali. E vai se desfazendo dessas crenças, vai se desfazendo dessas memórias com respeito. Não é chegar e falar, pai, ó, esse pepino aqui é seu, carreguei a vida inteira, não quero carregar esse negócio mais não, pelo amor de Deus. Não, é com respeito, com honra. Sabe por quê? Porque se a gente está aqui hoje, é porque esse pai e essa mãe passaram por 1000 coisas e foram exatamente assim que eu cheguei aqui hoje. Não foi diferente. Porque se fosse diferente, eu não estaria aqui hoje, nem você estaria aí desse lado. Entendeu? Então esse exercício, ele é muito bom. E quando você vê, às vezes, no final da semana, você vai ver você vai estar com aquele pacotão desse tamanho assim, ó, cheinho. O que você faz com isso depois? Faz o que você quiser, joga fora, queima, faz o que você quiser. Mas são memórias, são crenças que no decorrer da vida você não precisa mais carregar. Porque elas não precisam, você já entendeu, né? É aquelas sombras. Ah, meu pai fazia muito isso e eu não gostava que ele fazia isso. Escreve no papel. Não, já entendi. Transforma isso em luz, né? Transforma a sombra em luz. Olha com respeito. Ah, meu pai batia, meu pai fazia isso. Escreve, querido papai, como me dói ver que você batia em mim, batia na minha mãe. Coloca lá tudo que você tem vontade de colocar. Xinga, fala tudo. Mas fala, olha, pra mim, aqui já deu. Amassa o papel, mas fica com ele, sabe? Porque se eu olho para isso com julgamento, eu posso repetir. Posso repetir. Sim, por mais às vezes que eu não queira, eu posso repetir. E às vezes naquele momento que eu tô com raiva, eu posso descontar e vir aquele agressor que existe dentro de mim e descontar numa pessoa que eu mais amo. Que às vezes pode ser no filho, né? Pode ser até na própria mãe e pode ser no esposo ou na esposa, não sei, em alguém. Então a gente precisa olhar para isso com muito carinho, com muito respeito, com muita compreensão. Hoje eu vi uma frase que eu não sei nem se eu anotei ela aqui, anotei em outro lugar. Mas é aquela coisa, até a gente aprender o que a gente precisa, a natureza vai oferecer o mesmo cardápio. Ou seja, então tudo aquilo que eu nego o tempo todo, que eu recrimino, que eu julgo, aquilo ali vai ficar me perseguindo o tempo todo. A natureza vai ficar mandando para mim o tempo todo. Para que eu possa ter um olhar diferente. Aí vem aquela história, sabe que a gente fala de repetir padrões, que o ciclo se repete, né? Então, vai sempre a natureza, a vida vai estar me mostrando aquilo. E vai estar repetindo e eu não estou vendo. Vai repetindo e eu não estou vendo. Até o momento que eu preciso de olhar, a gente foge, né? Ah, eu não quero saber. Passa um relacionamento, às vezes um namorado, eu não quero mais saber disso nunca mais na minha vida. Aí vai vir outro igualzinho. Quando você não resolveu lá atrás, você não precisa ir lá atrás, ligar para o caboclo lá atrás para ficar resolvendo nada não. Você resolve dentro de você, internamente. Resolve. Porque senão vai vir outros com o mesmo problema. E o outro pode não ter nada igual ao outro anterior. Mas ele vai acabar se tornando bem parecido, que é para você resolver. Então a gente precisa de saber olhar para isso de uma forma melhor. Saber resolver essa situação de uma forma melhor, com muito respeito para nós, com respeito comigo. Primeiro lugar comigo. Então como que eu vou trabalhar isso? Então a gente escreve os papelzinhos,
coloca lá na vasilha, no cumbuquinho, onde você quer, depois você queima, você faz o que você quiser. Mas a gente precisa de olhar para isso. A gente precisa de olhar as nossas memórias. Como que eu estou fazendo com as minhas memórias? Então, às vezes, no dia que você tem uma briga no relacionamento, um dia que você tem uma briga com o filho, uma discussão que você tem com o filho, uma dificuldade que você está tendo com o filho, vai lembrar um pouquinho, sem se culpar. Aqui não é para ninguém ficar se enchendo de culpa, mas vai lembrar de alguma coisa lá atrás, né? Às vezes vai lembrar, alguma memória que você teve na gestação. O que aconteceu na gestação do meu filho que contribuiu com isso na vida dele, pro mais ou pro menos? Qual a dificuldade? O que pode ter acontecido? Mas não é para você ficar lá loucamente, será? Não. Vai lá e lembra, porque na hora que você buscar isso na memória, isso vai trazer para o seu consciente, porque você vai buscar isso lá. Isso está guardado lá. A nossa vida é o tempo inteiro a natureza mostrando as coisas pra gente. É o nosso ego empurrando as coisas para mostrar pra gente as coisas que a gente precisa de resolver. E a gente sempre saindo, querendo sair, querendo fugir para não ver. Para a gente não solucionar aquilo que faz parte da nossa construção como ser humano. Que faz parte do nosso caminho aqui, do nosso caminho da nossa individuação, como diz o Jung. Então, o que a gente faz para a gente mudar? O que eu trago hoje para a gente poder mudar isso? Eu vou falar o que a técnica do renascimento, que é uma técnica que eu trabalho, que eu amo trabalhar com ela, é uma técnica onde a gente trabalha simplesmente com a respiração. Então, nesses momentos que a gente está, às vezes, angustiado, preocupado, a gente tem que aprender a respirar, oxigenar a cabeça, oxigenar o nosso corpo inteiro. E a gente muitas vezes não sabe respirar. Às vezes a pessoa fala, você está numa crise de ansiedade, você tem que respirar. Você está numa crise de pânico, você tem que aprender a respirar. A gente, na hora, a gente não pensa em nada, né? A gente só tem vontade, sei lá, de chorar, de fazer mil coisas, menos respirar, porque a gente não consegue. É um momento que só quem já vivenciou isso sabe como que é, às vezes, ter uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Eu já tive todas essas. Então, o que o renascimento ele traz pra gente? A gente vai ressignificar isso, a gente vai trazer você para a sua fase de pré-gestação, lá quando o papai e a mamãe começaram a se olhar, naquele dia que foram conceber você. Então a gente vai para a gestação, vamos passar por mês a mês a sua fase gestacional. Tudo isso vai ser levado com uma técnica, né? Até o seu momento do parto. Lisbela, mas que memória que vai aparecer? Não sei. A gente pensa às vezes que vai aparecer uma e não vai aparecer. Vai aparecer outras memórias que você talvez nem saiba. Mas essa memória vai ser o pontinho lá do novelo que a gente precisa de puxar para curar-se das outras, para ressignificar as outras memórias. Então nós vamos passar mês a mês até a sua fase do parto. Lisbela, mas eu nasci de 7 meses, mas você vai nascer de 9. Você vai nascer de 9. Lisbela, eu passei 6 meses na incubadora. Você vai fazer o parto seu normal e você vai fazer o parto depois da incubadora. Porque aquele momento que eu fico ali na incubadora, quantas coisas que acontecem ali na minha cabecinha. Longe da minha mãe, longe de contato físico. Eu posso me tornar um adulto que eu não queira contato físico ou que eu queira demais contato físico. Ou que eu queira demais ficar com alguém perto de mim o tempo inteiro. Não, eu não consigo ficar só. Eu só consigo ficar acompanhado. Naquela fase também a gente vai ver se você é um gêmeo. É um gêmeo evanescente que a gente fala, né? A gente fala nos movimentos agora que tem o gêmeo evanescente, que é aquele gêmeo que não vingou, que não ficou. Muitos de nós somos gêmeos. Às vezes a mãe está gestando, tem um sangramento, ela nem sabe, e foi o irmão embora e eu fiquei. E às vezes isso pode me gerar o quê? Perdas. Eu posso passar a vida inteira, às vezes, ganhando dinheiro e perdendo muito dinheiro. Perco até mais do que ganho. Porque eu posso também estar naquela de querendo resolver coisas por 2 ou por 3. Eu sempre posso estar querendo
aquele medo de morrer o tempo inteiro, aquele pânico de qualquer coisa, eu tenho aquele pânico com medo de morrer. E às vezes, muitas vezes, eu posso também ter muito impulso para a morte, porque às vezes eu não me acho merecedora de estar aqui porque meu irmão não está. Então, o gêmeo, nesse momento, é muito importante a gente saber também sobre os gemelares, tá? E muitas pessoas são gêmeas, e às vezes não são só um, tem 2 irmãos gêmeos, tá? Que foram embora. Então, eu agora, depois de 8 anos, aqui eu fui fazer um movimento que eu falei, gente, eu só posso ser gêmea, não é possível. E eu descobri que eu tinha um irmão gêmeo, um homem, né, um menino. Minha filha também teve, aqui em casa os meninos tudo é de 2 em 2, né, que tem aqui. Então isso é muito importante. Para que eu quero saber isso? É muito importante eu saber isso. Inclusive, para eu saber que eu não sou a única, que eu tinha um irmão. Então quando eu tenho uma família completa, isso muda a vivência do lar. Isso muda a vivência dos irmãos. Isso faz falta para o irmão. Porque às vezes o irmão está no lugar do outro. Às vezes o filho está... ele é o segundo filho. E ele não é o segundo filho. Às vezes ele é o terceiro. E ele está vivendo no lugar do segundo. O segundo não está vivo. Então ele pode estar vivendo no lugar de um morto. Entendeu? Então esse irmão que está morto, ele tem um lugar. Esse irmão que não viveu, que não está entre nós, ele tem um lugar dele. Ele não está presente fisicamente, mas ele está energeticamente, ele está ressoando aqui, dentro desse lar, dentro dessa família, e ele existe. Então, o que no movimento do renascimento a gente faz? A gente trabalha com isso, com o parto. Se foi parto de... mas eu nasci de fórceps. Você vai nascer de parto normal. Mas eu nasci de cesárea, só que você vai nascer de parto normal. E isso que a gente trabalha nesse ressignificar. Então, é um trabalho de reconexão. E o que a respiração é? A respiração, gente, ela é uma técnica que ela é milenar. Os monges e os gurus já faziam a técnica do renascimento, só que eles faziam como meditações, né? Alguns deles já faziam como a técnica da respiração, como chegar a catarse, né? Que é aquele momento de que você vai lá no topo lá do auge da respiração e você depois entra naquele relaxamento total. Então, depois, Jung trouxe, em 1920, Jung já fazia, falando de constelação, Jung já fazia o renascimento nos seus atendimentos já, que era o atendimento o que era a respiração do renascimento? Ela é uma respiração do bebê, do feto, dentro da barriga da mãe, tá? Então é uma respiração mais acelerada, onde a gente vai fazer você respirar mais acelerado como um bebê, como você respirava lá na gestação, lá na barriguinha da mamãe, e a gente vai nessa respiração, a gente vai acionando essas memórias, tá? A gente vai acionando essas memórias. Não sei quais memórias, não todas, que são trocentas mil, mas provavelmente naquele primeiro movimento vai acionar as principais ali que precisam naquele momento que você está buscando. Então, o seu próprio inconsciente vai estar buscando essa memória. Então, ali vai ser acionada várias. E é libertador mesmo. E aí, depois, quando a gente chegou no Brasil, em 1970, mais ou menos na década de 70, Leonardo Orr, que ele que trouxe essa técnica pro Brasil, ele já deu curso aqui, até minha professora fez o curso com ele também. Então ele trouxe essa técnica da respiração, do renascimento, para o movimento para dentro dos consultórios, né? E expandiu. Então a gente traz uma respiração circular acentuada, a gente faz uma respiração mais rápida, tá? E aí ali a gente vai sendo conduzida pelo facilitador toda essa fase gestacional. Então, geralmente leva uma hora e pouco, às vezes aquele atendimento aí, a gente trabalha todo aquele envolvimento. Então, às vezes naquele momento, às vezes o cliente ele paralisa, ele grita, ele chora, ele sorri. Então, ele pode ter várias emoções ali durante esse decorrer dessa fase gestacional. Da hora do parto, na hora do aleitamento,
tá? Na hora de amamentar, tudo isso ele vai trazer essas memórias que são necessárias ali para poder trazer a cura do que ele está precisando. Então, assim, dá para trabalhar muita coisa. Isabela, mas e agora? Meus filhos já estão adultos? Como que eu posso fazer isso? Você pode trabalhar isso. Você, às vezes, mulher que está com dificuldade de gestar, então você pode fazer uma ressignificação. Melhor ainda, você pode fazer uma ressignificação. Se já perdeu filhos, não consegue engravidar mais, tem um problema de gestação, tem um problema de endometriose, tem um problema nos meus ovários, tem um ovário micropolicístico, tem um ovário policístico. Tudo isso está ligado a você, lá com sua mãe na fase gestacional. Você pode ter certeza disso. Porque na hora que a gente coloca, a gente vê isso é visto lá, sabe? É um julgamento da maternidade que eu tenho. É um julgamento que eu tenho da maternidade com minha mãe. Minha mãe não soube ser mãe. Minha mãe lá na gestação, minha mãe teve alguma coisa e aí, sabe? Mais um filho, mais um problema, mais uma coisa. São momentos que às vezes a mulher pensa lá, sabe? O pai, às vezes, o medo da mãe de chegar e falar pro pai que tá grávida. Ixi, casada há anos, casada há tempos. Quantas mulheres têm medo de falar pro marido que tá grávida? E ela fica tão presa, tão oprimida. E quem que está sofrendo com isso? A criança. A criança está guardando essas memórias. Porque a mãe tem medo de falar que minha mãe tinha medo de falar do meu pai que está grávido, porque ela tinha medo do meu pai ir embora. Tinha medo do meu pai abandonar. Aí eu nasço com aqueles mesmos problemas de medo de abandono. Medo de ser abandonada. Aí eu arrumo um relacionamento que eu fico codependente. Arrumo uma pessoa que tem que judiar de mim, que tem que me bater. Né? E quantas vezes esse bater, esse contato agressivo de bater no filho, de agredir, de ser agredida, isso está lá atrás ligado também. Né? Então, uma memória que eu quero falar para vocês, uma frase, uma vivência, né? Na verdade, não é isso. É uma vivência que eu atendi e que me tocou muito, de um adolescente que na fase da mãe dele, quando ele era pequeno, a mãe sempre reclamava. Qual a mãe que não reclama? Reclamava da dificuldade, que esse menino brigando com a criança o tempo inteiro, sabe? Xingando a criança, brigando, diminuindo o filho. E como que esse adolescente que vira um adulto, se chegar na fase adulta, né? Como que ele vivencia isso? Se a minha mãe não me quer, né? Se o meu Deus aqui, que é minha mãe, né? Porque quando a gente nasce, a mãe é um Deus pra gente. A gente traz essa crença que a mãe é um Deus. Se minha mãe não me quer, o que eu venho fazer aqui? Se minha mãe não me aceita, se minha mãe só me diminui, se minha mãe só me coloca para baixo, só xinga e me xinga de nomes horríveis, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Aí gera os adolescentes aí que estão aí também se suicidando novo, morrendo novo, procurando esse abrigo, procurando esse colo, na rua, né? Então, por quê? Porque nós não fomos preparados lá atrás, nós não estamos preparados lá atrás para poder gestar, né? Mas a gente precisa de ter hoje consciência. A gente pode buscar esse conhecimento, a gente pode buscar isso tudo, a internet está aqui para ensinar. Tem 200 mil cursos disso, de ter consciência, o autoconhecimento está aí à vontade. Tem 200 milhões aí de terapeutas, de psicólogos, tudo, de vários, para a gente poder aprender a conviver, em primeiro lugar com a gente, para a gente poder aprender a conviver com o outro. Só que o outro é o quê? O outro é meu inconsciente, que está mandando ali um monte de informação para mim, para eu poder me conhecer e me tratar melhor. Então, o que a gente faz com a técnica do renascimento?
a gente vai acionar isso e a gente vai ressignificar. Então, quando Leonardo Orr trouxe a técnica na década de 70, né, que eu falei do Brasil, mas ele trouxe na década de 70, ele percebeu isso, porque ele tinha suas dificuldades também, como todos nós temos. Ele tinha suas dificuldades, ele tinha suas questões internas. E aí um dia ele falou, eu vou fazer uma respiração. Ele pegou essa, que a técnica é antiga, e ele pegou e falou, deitou numa banheira e ele começou a respirar. Isso foi sem ele sentir ali. Ele deitou e ele começou a respirar como criança. E ele percebeu que ali ele voltou ao útero da mãe. E ali ele foi fazendo esse exercício, foi praticando e foi fazendo as suas ressignificações de memórias. Então ele deu uma melhorada mais ainda na técnica que já existe há muitos anos. E a gente pode fazer isso. Isabela, quem pode fazer isso? Praticamente todo mundo pode fazer. Quando a gente não pode, às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, que a gente vê que ela não tem essa dificuldade, a gente faz a técnica mesmo mais leve, tá? Com outra técnica de respiração mais leve. Às vezes a pessoa não quer gerar essa emoção toda, ela não quer ali respirar, né? Porque ela também já traz a sua própria dificuldade lá atrás. Às vezes lá na gestação a mãe apertou muito a barriga, né? Botou uma roupa mais apertada, botou um cinto, e ela tinha essa dificuldade de respirar. Então ela tinha essa dificuldade de se expressar, porque ela foi reprimida lá atrás. Então tudo isso gera uma dificuldade. Aí a gente trabalha com outro movimento da constelação. Aí eu trabalho com a constelação, faço a constelação na vida intrauterina. Aí ela vai ter várias emoções, mas ela vai ser mais leve para ela no caso dela respirar. E dá pra gente trabalhar do mesmo jeito, dá pra gente ressignificar essas memórias. Então a gente precisa de olhar para isso, a gente precisa de olhar para os nossos sintomas. Se vocês assim, Isabela, eu tenho eu não sei o que acontece, mas eu tive no meu trabalho eu tenho uma dificuldade de me lidar com o grupo do trabalho. Meu chefe enche o meu saco, meus colegas me perseguem. Gente, tudo isso está ligado na nossa fase gestacional, tá? Mas isso aconteceu lá atrás, e por que hoje que está assim? Por que hoje eu estou assim? Um adulto. E vai ter vários gatilhos durante a vida. Você vai ter vários gatilhos durante a vida que vão acionar essas memórias. Essas memóriazinhas, gente, são 200 mil coisas boas e coisas ruins. Mas elas definem a minha vida. Elas que vão fazer eu sobreviver ou eu viver nesse mundo. Compreende? Então, vocês estão tendo aqui, vocês que estão aqui, gente, eu não consigo acenar para todo mundo. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Queria muito se vocês falassem alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham, sabe? Que vocês lembram de alguma fase da gestacional de vocês. Eu vou lembrar, esses dias eu estava lembrando de uma memória que aconteceu comigo. Olha só, quando minha mãe, ela foi para ganhar, ela sempre fala essa história, e lá em casa também todo mundo fala. Quando ela foi para ir para o hospital, para me ter, meu pai tinha viajado. E ela sempre fala, que seu pai viajou, tive que mandar chamar seu pai lá, não sei aonde, porque ele não estava presente no dia do que a gente foi para o hospital, para você chegar do hospital. Gente, e aí, sabe o que aconteceu? Quando eu fui ganhar minha filha, eu fui para... No dia que eu fui sair do hospital, aconteceu a mesma coisa. Engraçado, né? Aconteceu a mesma coisa. E esses dias que eu fui lembrar, eu estava contando para uma cliente e eu lembrei que aconteceu a mesma coisa comigo. E o que isso significou alguma coisa para mim? Porque eu dei algum significado para isso lá atrás, quando eu fui nascer, né? Abandono, medo, raiva dos homens, raiva do pai,
né? Porque a gente pega a raiva do pai, a gente pega a raiva dos homens também. Então eu trago aquela memória para mim. E aí no dia que eu fui nascer, no dia que eu voltei do hospital, quando a minha filha, a Jamile, nasceu, o pai dela não pôde me buscar no dia, né? Mas não foi porque ele tinha sumido nem nada, é porque ele não pôde buscar no dia mesmo. O carro tinha quebrado, ele tinha levado o carro para a oficina para arrumar, e exatamente isso aconteceu. E aí quando minha filha foi ganhar nenê, sabe o que eu fiz? Olha só como é que é. Eu não fiz porque eu pensei, vou fazer diferente. Não. No dia que minha filha foi ganhar neném, que a gente voltou do hospital para casa, eu fiz questão de ir lá buscar ela no hospital, junto com o pai da neném. Então, naquele dia, eu, até sem saber, inconscientemente mesmo, eu fiz uma ressignificação daquilo. Falei, não. Aí eu, hoje, falando com uma cliente minha, atendendo uma cliente, falando sobre essas memórias, eu lembrei que eu fiz isso. Então, isso é você ressignificar. Então, é o que eu falei anteriormente daquela frase. A gente passa a vida inteira aprendendo, até a gente aprender, a natureza vai ficar oferecendo para a gente o mesmo cardápio. É o ciclo que se repete, é aquele padrão repetitivo, até eu entender que eu não preciso mais dele, que eu já compreendi. Eu não preciso mais ficar repetindo. E as coisas costumam se repetir, e a gente não tem essa compreensão. A gente sempre está julgando. Que saco isso aqui de novo. Que saco isso aqui de novo. Não, eu preciso de olhar. Não adianta eu virar as costas e fugir. Não adianta eu só me afastar. Eu preciso de olhar, entender o que está acontecendo, compreender, tomar consciência daquilo para que aquilo não me incomode mais. Não tem aquela frase que fala, tudo aquilo que eu rejeito me domina? Tudo aquilo que eu excluo vem para mim. Então é o olhar. Quando a gente fala em excluir, é aquilo que eu julgo que eu quero bem longe de mim. É a forma. Não é aquilo que faz mal. Eu prefiro que fique distante, né? São pessoas tóxicas, são convivências tóxicas. Eu não preciso estar perto disso. Mas eu preciso só não julgar. Olha, faz mal, melhor eu me afastar. Mas eu me afasto com respeito. Sem julgar, sem excluir. Porque senão eu me afasto do fulano que é tóxico, aí vem outro mais tóxico ainda. Aí vem outro mais tóxico ainda. Então eu começo a atrair esse campo. Aí vem aquelas coisas, Lisbela, porque eu só atraio homem, não sei o que, do dedo podre. Eu só atraio homem que é assim, homem que me trata mal, homem que é agressivo, homem... E você? O que foi excluído lá atrás, que você precisa olhar, que você precisa incluir em você? O que aconteceu lá, às vezes, na fase gestacional? Qual foi a exclusão que foi feita lá atrás? Que a vida está te mostrando e você não está querendo ver. Então, gente, essa fase, muitas coisas que a gente passa lá, que eu estava falando, da gestação, são necessárias a gente, às vezes, saber se sua mãe ainda está viva, sua tia, alguém que você lembra, o que pode ter acontecido, né? Chega na mãe, como que foi a sua gestação comigo, quando estava aí? O que aconteceu? Assim, você vai lembrando de memórias, você vai acionando coisas. Esses dias eu fiz um atendimento muito interessante, que a menina parou no movimento, ela parou ali em um devido momento, ela ficava olhando para o chão, isso foi um movimento de constelação, e ela parou olhando para o chão, a representante dela olhava para o chão, e aí eu perguntei, o que aconteceu na gravidez da sua mãe? Né? E a mãe dela teve um acidente de carro, e ela ficou presa nas ferragens junto com a mãe, que ela estava dentro da barriga, né? Elas ficaram presas, foi um acidente feio e tal, e ali gerou várias outras coisas na vida dela. Então, é uma memória, é aquela memória que travou, que te paralisou. Você ficou parada ali. E muitas coisas na vida da gente, a gente fica presa nessa memória, desse trauma que aconteceu lá. Às vezes eu fico presa lá aquela memória do parto. Do meu parto,
que foi cesárea, no meu parto que minha mãe passou 12 horas para me parir, no meu parto que minha mãe teve que, de repente, mudou, eu estava tudo tranquilo para me fazer um parto normal e eu tive que fazer uma cesárea. Não, olha, Elisabela, o que aconteceu? Minha mãe, eu estava lá, minha mãe marcou para mim nascer. A cesárea, danada da cesárea marcada. Não, cesárea marcada não é indicado fazer. Tem que deixar a criança, ela nascer no horário dela. Mas hoje em dia está tudo prático, né? A gente precisa de parir na hora que eu quero, na hora que eu posso, na hora que meu médico quer. Não, tudo isso influencia na criança. E aí uma coisa muito importante, que você aí estiver assistindo essa live agora, depois você vai assistir outro momento, que se você tem os filhos até 3 anos de idade, dá pra gente fazer muita coisa. O adulto, a gente ressignifica o adulto, mas a criança que tem algum problema, algum filho que tem algum tipo de problema, algum sintoma que ele já apresenta ainda, criança ali, 2, 3 anos de idade, até 5 anos, mais ou menos, mas 3 anos é bem melhor, a gente pode fazer uma ressignificação também nessa criança, de algum problema de saúde que ele possa vir a ter. Como? Em você, mãe. E em você, pai, também. Tá? Não precisa fazer ali na criança, mas a gente pode fazer um belíssimo trabalho de ressignificação. E a gente ressignificar essas memórias. E vai ter memória pra caramba. Então, através do momento que a hora que eu trabalho com a memória da mãe, essa memória vai ser ressoada de uma forma melhor para a criança. Então, eu posso trabalhar melhor com a criança. Eu posso, problemas de dificuldade na escola, de comportamento, de dormir. Às vezes um problema de dormir, né? Quem que não tem, às vezes, um problema de insônia, né? Uma criança que traz problema de insônia. Lisbela, meu filho tem 7 anos, meu filho não consegue dormir, meu filho não consegue dormir. Por quê? Tá ligado que mamãe, às vezes, estava grávida lá, horas e horas esperando o papai chegar. Ou pensando em 200 mil coisas. Ou o pai abandonou a mãe também. Porque a criança, geralmente, quando ela não dorme, ela tá ligada a insônia está ligada muito ao quem que vai me ajudar, quem que vai me sustentar, como que vai ser o meu sustento, né? Então ela fica preocupada no provedor, que é o pai. Meu pai não está aqui para prover, então eu vou ficar ligada, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo isso para poder ajudar a minha mãe, eu vou fazer isso. E a criança não dorme, e ela não dorme mesmo, e vai colocar remédio nela para dormir, ela não vai dormir. Então vai se tornar tomando remédios, né, remédio para dormir a vida inteira e não vai resolver. Precisa de resolver essa questão. Aí a gente fica empurrando, sabe? Fica empurrando com a medicação para a gente não dormir. E a gente fica preferindo às vezes tomar medicação do que a gente resolver essas memórias, porque a gente fica fugindo delas. E é tão fácil às vezes resolver, vai lá. Tem tanta técnica terapêutica boa aí que a gente trabalha, sabe? Muita que dá pra gente resolver e ativar memórias maravilhosas da nossa vida, essas vivências que a gente teve. As vivências boas. A gente deixa as ruins, olha, compreende, entende, cresce e a gente vai poder viver as boas. Porque a gente precisa, a gente merece isso. Esses dias eu tava vendo a minha neta, ela falou assim, vovó, eu estou com... vovó, eu tenho síndrome do pânico, eu estou com pânico. Porque eu já tive pânico lá atrás, há muitos anos atrás eu tive pânico, a mãe dela também teve. Vovó, eu tenho síndrome do pânico. Eu falei, você tem? Você tá com esse pânico? Começou há pouco tempo. Eu tô com pânico. E ela tinha umas crises, eu falei, não, peraí. Fiz o renascimento dela, acabou. Parou com essa conversa. E ela tinha um negócio de não dormir. Que eu não durmo, preocupada com minha mãe, né? Que ela é preocupada com a mãe o tempo todo, ela é muito preocupada com a mãe dela. Vamos trabalhar isso. Sua mãe já é adulta. Você só precisa de viver como criança. E aí eu fiz a técnica do renascimento, inclusive na Jamile também nela, nas duas no dia. E ela melhorou demais. Ela não teve, nem ouvi mais falar em crise de pânico dela. E era pânico mesmo de gritar. Tá? De ter que tomar remédio, porque ela estava mesmo demais. Então é ressignificar, é a gente trazer, porque ela nesse momento, ela aciona as memórias que a mãe dela passou na gestação,
né, que a gestação da minha filha não foi uma gestação muito fácil, foi uma gestação bem atribulada. Então, a criança registra 200 mil coisas. Então, na vida dela vai acionando isso. Então, a gente pode hoje fazer uma ressignificação. A gente pode olhar com amor, respeitar, ter carinho. Então, se você viu alguém, vê alguma mãe, algum colega, algum amigo, ou você mesmo, pai, que tem o seu filho, sua esposa está grávida ou não está, pensa em gestar, se está tendo dificuldade, olha lá para a sua fase da infância, olha lá para a sua fase gestacional. Lembra, se sua mãe ou seu pai está em conversa, mas deita e respira, respira. A técnica é muito boa, maravilhosa, eu amo. A gente pode fazer também com a constelação, a vida intrauterina, que também é maravilhoso, dá pra gente ver, e a gente ressignificar e a gente fazer algo grande com isso. Eu acionar as memórias boas, as ruins que eu registrei, porque muitas vezes a mãe teve momentos que foram bem bons e para mim aquilo fez um significado péssimo. Como que eu dou significado para isso? Não é? Então, é a gente que vai criando o caraminhola. E aí eu me torno um adulto questionador demais. Mas quando eu sou um adulto que fico questionando, não é o eu adulto, é a minha criança. É a minha criança que fica me cutucando o tempo todo. Para eu olhar para isso, para eu olhar para isso. É a hora que a gente precisa de olhar para a nossa criança interior. É a hora que eu preciso de ser agora, me tornar a mãe da minha criança interior. Daquela minha criança que foi ferida. Aquela criança que encheu de coisa na cabeça. Que encheram a cabeça dela de coisa e que eu também enchi de coisa na cabeça quando eu era pequena. Então, isso eu vou me tornar um adulto criança, preso nessa criança. Então, a nossa criança, a gente precisa de olhar. Porque ela que vai ensinar a gente um monte de coisa na vida da gente. Ela que vai ficar mostrando pra gente um monte de coisa na vida da gente. Ela que vai cobrar da gente. E quando ela cobra de mim, eu cobro do outro. Então, muitas vezes, às vezes, dentro de um relacionamento, que a gente fica naquela cobrança, cobrando do marido algo, cobrando do namorado algo, cobrando da mulher, da namorada, da esposa, o que for, não é eu adulto, é a minha criança ferida, é a minha criança birrenta, é a minha criança que está com alguma questão lá que não está resolvida, aí vem descontar no outro. Então, eu preciso de olhar para isso. Eu preciso de olhar para minha criança. Então eu paro, respiro e falo, sou eu adulto ou é a minha criança que está aqui querendo me mostrar alguma coisa? E eu não estou querendo ver. Eu não estou conseguindo ver. E essa cobrança que eu faço no outro, não é para ele que eu tenho que fazer. É um problema da minha criança que eu trago lá com minha mãe e com meu pai. É algo que eu cobro deles lá atrás. É o amor. É o carinho que não me deram, é o contato físico que não me deram, é às vezes que me bateram sem necessidade, me bateram porque o outro fez alguma coisa errada, me bateu porque por coisas bobas, me deixou de castigo, me chamou a atenção na frente dos outros. Gente, não tem coisa pior do que isso, chamar a atenção da criança na frente dos outros. Quem que gosta disso? Isso é coisa horrível. Péssima para a criança. Isso gera um mau efeito na criança. E eu levo isso para a minha vida adulta. Que na hora que alguém vai chamar a atenção minha, vai fazer algum comentário que eu não gosto, eu me fecho. Eu me escondo. Que eu dei vontade de cavar um buraco. Não, então a gente tem que ter esse conhecimento. Então a gente precisa de olhar para isso. A gente precisa de olhar para as nossas questões. Isso é trazer para a gente o nosso autoconhecimento. É a gente expandir a nossa memória, expandir a nossa consciência. É o auto-amor, é a autocompaixão. É de respeitar os meus limites. É de amar a mim mesmo. É de falar não quando eu quero falar não. E não carregar culpa. Então é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui hoje, nesses momentos, vivenciando isso, é para viver um dia melhor do que o outro. É para eu viver uma vida plena, em abundância.
Porque a gente não veio aqui para sofrer, a gente veio aqui para ser feliz. Felicidade, tem momentos de felicidade maravilhosos, mas que esses momentos de felicidade sejam grandes para a gente poder aguentar ou saber lidar quando a gente tiver alguns momentos tristes. Aquele momento de uma perda, de um ente querido, um momento que a gente tem alguma dificuldade de uma dor que a gente... de uma discussão, de uma dor quando a gente vê uma imagem. Então a gente precisa de fazer com que os nossos momentos felizes transbordem, para que a gente viva nessa energia boa. Então a gente está aqui para isso. Então hoje o que eu quero trazer para vocês é que a gente possa olhar para as nossas crianças, a nossa criança interior, a minha criança birrentinha, a minha criança ferida, e que assim, se você tem uma criança aí onde você trabalha, o filho de um colega seu que te incomoda, o filho de um tio, um sobrinho, alguém que você tem que te incomoda, ou que você olha e você fica olhando com um olhar de paixão, de amor, de admiração, ela está te mostrando alguma coisa para sua criança, porque ela está ressoando, você está ressoando, a sua criança está ressoando ali. Então olha com carinho, olha com mais respeito, para que a gente possa hoje, a partir de hoje, a gente gestar crianças que se tornem adultos mais conscientes. Que nós possamos ter mais consciência hoje, para que essas crianças que estão chegando tenham realmente um mundo mais leve, um mundo melhor, um mundo de mais respeito. E que a gente não fique vibrando em coisas negativas, sabe? Que mundo vai ser? Que é isso? Daqui a um tempo vai estar... Não! A gente tem que ressoar para o nosso mundo, para a nossa descendência que está aí, os nossos bisnetos, netos, bisnetos, os filhos, para quem vai ter, um mundo melhor. Um mundo leve, um mundo consciente de respeito, onde as pessoas possam respeitar o outro. Sabe? Não ficar julgando, não ficar com tanto tititi. A gente fica vendo filmes antigos onde as pessoas riam do outro por nada. O outro fazia uma coisa, ria, desprezava, excluía, julgava tanto. Quanta falta de amor que a gente tem. Hoje, trabalhando com os movimentos sistêmicos, eu aprendi tanto que quando a gente julga, a gente não ama, não, né? A gente fala tanto de amor, que a gente julga. Se eu julgo, o contrário de amor é julgar. Se eu julgo, eu excluo. Se eu julgo se eu excluo aquele irmão, se eu excluo aquele fulano, falta de amor. Agora você tem que amar tudo. Não é amar tudo assim. Amar é concordar com aquilo que eu não posso mexer. Eu concordo com aquilo. Tá frio? O que eu posso fazer hoje com frio? Nada, só me aquecer. Eu posso me aquecer, botar um cobertor a mais, um lençol a mais e tudo. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu vou ficar reclamando que tá... Ai, meu Deus, que saco que tá frio. Não. Obrigada, frio. Eu tenho que me aquecer. Então, eu não posso fazer nada, porque isso está além de mim. Isso está além das minhas forças. E não tem como eu controlar o frio. Eu posso só me aquecer. Então, que a gente possa ter uma compreensão das coisas, possamos concordar com as coisas como elas são. E a gente poder mudar aquelas que a gente pode. Qual? Mudo eu. A gente fica a vida inteira querendo que A, B ou C, que todo mundo mude, mas não vai mudar. É eu que tenho que mudar. Quando eu mudo, não tem aquela frase, quando eu mudo, o mundo muda? Muda, porque eu tirei a venda dos olhos. Eu mudei a minha forma de ver as coisas. Eu não preciso mais ficar tão sobrecarregada, me sobrecarregando de tanta coisa, carregando tanto peso. É concordar com as coisas como elas são. E eu mudar a minha forma de olhar para tudo como é. E mexer ou tocar ou ressignificar só aquilo que me é permitido. Só aquilo que me é permitido, que está envolvido exclusivamente a mim.
Se eu mudo e como essa forma de mudar se vai incomodar outros ou não. Se vai atrapalhar outros ou não. Então eu preciso de olhar para isso com mais amor e respeito. Amar, concordar. Amar e acolher. Amar e ter compaixão. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Que nós podemos hoje ressignificar a nossa vida para ressignificar as nossas descendências. E que memórias que nós estamos acionando lá da nossa vida do passado, que eu preciso de ver. Que memórias que eu estou ativando, eu preciso de acionar as melhores memórias que eu tenho. Que elas possam transbordar e expandir na minha consciência. Para que a gente possa ter um mundo melhor, ter pessoas melhores, atrair pessoas melhores, pessoas que buscam conhecimento, que buscam se edificar, que buscam se evoluir. Porque a gente está nesse mundo para evoluir. Não evoluir não é para colocar o outro lá embaixo, não. É para eu evoluir. A gente está num caminho de individuação. Eu, em busca do meu self. Não é crescer e deixar o outro, humilhar o outro e falar que o outro não. Ele vai ter o tempo dele também. Através de mim eu posso dar bons exemplos. É isso. E eu quero aqui deixar para vocês, agradecer a vocês todos que estiveram aqui. O meu muito obrigada, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode mandar para mim lá no direct. Eu botei uma caixinha de perguntas lá no meus stories. Fiz umas perguntas, mas eu deixei uma caixinha também lá livre. Se vocês quiserem perguntar, fazer algum tipo de comentário, eu respondo com o maior prazer para vocês. E também falando que amanhã eu vou fazer uma live às 9 horas da noite também e vou falar sobre a dor, como que a gente transforma a dor, tá? E se vocês puderem estar comigo amanhã, eu agradeço muito. E o meu muito obrigada para vocês. Tchau, tchau.